Vamos lá. No livro de 2 Reis, capítulo 6, 16, diz assim, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Shalom, shalom. Deus abençoe todos vocês. Gratidão. Queridos, deixa eu entrar aqui numa palavra, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje, eu quero falar sobre a cura dos olhos. A cura dos olhos. Muitas vezes a gente vê, acho que tem um que precisa tirar aí, por não perturbe, filho. Muitas vezes a gente vê, né? Mas a gente não enxerga o que Deus quer tratar com a gente. Por exemplo, eu estou diante aqui de um homem profeta. Quem, pastora? Eliseu. Eu estou diante de um filho de um empresário. Ele era um homem, gente, que ele tinha muitas juntas de bois. Né? Se o pai tinha, ele também tinha. Então ele era um homem muito próspero. Foi um homem muito próspero, Eliseu. E Elias passa por ele e joga a capa. E ele imediatamente pega esta capa. Presta atenção nisso. E aí, ele deixa tudo e passa a seguir Elias. Eliseu passa a seguir Elias. Aprende com Elias, senta com Elias, come com Elias, dorme com Elias, aprende, é exortado por Elias, não desiste de Elias, segue a Deus e a Elias. Elias é levado por carros de fogo e ele vê. Se você me vê, porção dobrada do meu espírito é tua. E ele vê. A capa de Elias cai e ele pega. Elias abre o Jordão, ele abre e fecha também. Resultado, meus amores. Para a glória de Deus, um homem que, se Elias fez milagres, ele fez o dobro. Pode estudar sobre isso. Ele fez o dobro de milagres, Eliseu. Saibamos disso, tá? Mas foi um homem de uma vidência tremenda. Os estudiosos dizem que Eliseu foi muito sério. Homem de pouca conversa, não gostava de conversa fiada. O mineiro fala conversa fiada, tá, gente? Conversa que não tem valor, conversa que não edifica, não cura, não liberta, não agrada a Deus. Então era muito difícil você chegar e ficar perto dele. Chegar até você chegava, mas ficar perto não era fácil. E era um homem que não gostava de brincadeira, e era um homem... Eliseu foi um homem muito sério, para quem não sabe disso. E de uma vidência muito grande. Quando eu começo a estudar sobre Eliseu, eu entendo uma coisa, que ele protegeu Israel. O que mais mexe comigo é que ele protegeu Israel. Ele protegeu as águas de Jericó, ele curou, ele fez maravilhas, ele preparou profetas, mas ele foi um homem que protegeu Israel da Síria. E aí, o rei da Síria preparava uma emboscada para Israel, vê se vocês me entendem. Eles já estavam em guerra. E ele preparava, vou pegar Israel ali, ali, ali. O abençoado Eliseu, abençoado mesmo, sentado ou deitado na cama dele, ele enxergava aonde estava o exército do inimigo.
E ele mandava dizer para o rei de Israel: não passe por ali, por ali, por ali, porque o exército do inimigo está de tocaia ali para te pegar. Deu para entender, não? Desarmava a Síria o tempo todo. O rei da Síria disse: não aceito, não. Tem alguém me traindo e vai morrer. E vai pagar o preço. Um dos homens de confiança do rei da Síria disse: Senhor, nenhum de nós está te traindo, não. Ninguém. Não, mas como que eles estão sabendo? Como que o rei de Israel está sabendo? E está vencendo a gente? E a gente não consegue pegar eles? É que tem um homem lá. Tem um homem, Senhor, que ele enxerga. Ele é evidente. Ele não enxerga só com esses 2 olhos feios que nós temos. Eu diria que ele tem olhos a mais. E ele enxerga. E tudo que ele fala, o rei de Israel obedece. Você sabe o que é isso, não? Não. Tudo que ele manda, ele obedece. Ele era de falar todo dia com o rei de Israel? Não. Ele falava muito pouco. Por isso que eu quero dizer uma coisa importante para mim e para você. Quando você quer começar a crescer na presença de Deus, Deus começa a te separar. Deus começa a te guardar. Deus começa a te colocar em lugar estratégico. Deus começa a te levar para perto de portais. A tua vida passa a ser outra. Assim era a vida de Eliseu. E aí ele falou: se o problema é esse, vamos pegar esse homem. Corajoso esse sujeito, né? Corajoso, na minha opinião, muito corajoso. Ninguém pode negar isso. Vocês vão sair na sombra da noite. Presta atenção, os teus inimigos trabalham nas sombras da noite. O que nós precisamos aprender hoje, que os nossos inimigos, eles não são do dia. Eles não são da luz. Eles são da noite. Quando vai entrando a noite, presta atenção nisso, eles começam a entrar para agir, para trabalhar. Entenderam? A luz os incomoda. A luz os expõe. A luz os desmascara. Por isso que é um perigo você lidar com pessoas que têm a visão aberta, que têm evidência, que têm revelação. Eliseu era um perigo para a Síria. E aí ele disse: olha, saia nas sombras da noite. Enquanto ele dorme, vocês estão andando para chegar lá. Quando ele acordar, você já cercou, vocês já cercaram. Por isso que eu digo para vocês que um cristão, antes de ser de muita oração, ele tem que vigiar. Eu sempre costumo ensinar para mim, para quem me acompanha, que a gente tem que conhecer muito bem a Deus, a nós mesmos e o nosso inimigo. E resultado, gente, eles viajaram nas sombras da noite, chegam pela manhã,
o menino se levanta e começa a espreguiçar lá fora o Geazi, o servo de Eliseu. E quando ele olha, ele se viu cercado de carros e cavalos e inimigos. O exército da Síria, que nunca foi pequeno, presta atenção nisso, se levantou para mexer com o profeta. Foi todo um exército. Foram os melhores. Foram os príncipes do exército, as potestades, as autoridades de exército. Quanto mais eu e você crescemos na presença, na oração, na palavra e principalmente na prática, na vida do dia a dia, no preço que pagamos, os nossos inimigos são outros, eles vão crescendo. Um vai saindo, o outro vai chegando, um vai saindo, o outro vai chegando. O pastor Solange, eu não vou ficar livre dessa raça, não? Não. Mas também a tua unção é maior, a tua visão é maior, quem te cerca é maior, o poder é maior, o óleo é maior, entendeu? Não. Por isso que nós temos que crescer, gente, na graça e no conhecimento. Nós não podemos parar. Pela manhã o menino está se espreguiçando, ele disse: ai, meu Senhor! O que foi, meu filho? Disse o Eliseu. O que foi? Ele disse: estamos cercados. Cercado de todos os lados. Você já se viu cercado de todos os lados? O menino se viu. E o Eliseu? Gente, o Eliseu tinha um lado que eu tenho que aprender com ele. Meu Pai do céu. O Eliseu era mais ou menos assim: meu filho, se eu sou dele, ele é meu, ele cuida de mim. Meu filho, não há ninguém maior que ele. Meu filho, o inferno com toda a sua corja não está debaixo dos pés dele. Meu filho, não tem principado, não tem potestade, não tem dominador que me vença se ele for comigo, e ninguém me toca se não houver a permissividade de Deus. Entendeu, não? Enquanto o menino se desesperou, entrou praticamente em pânico, o profeta disse assim: Senhor, abra os olhos desse menino para que ele veja. Abra os seus olhos para que ele veja. Esses dois olhinhos você pode enxergar, e eu enxergo um pouco melhor com esses óculos. Mas hoje vocês podem acreditar que a minha maior visão é espiritual, não é essa física. Quando ele abriu a visão dele, que ele ora pelo menino, olha aqui, ó. Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Em primeiro lugar, quando ele faz esta oração, que comunhão que esse homem tinha com Deus. Ó, tum, 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 tum. Vai chegar um momento que você vai ter essa comunhão. Se você continuar crescendo, e eu também. Vai chegar um tempo que só de você pensar, acontece. Entendeu? Não. Vai chegar um tempo só de olhar, só de olhar, acontece. Só de levantar a mão, acontece. A pessoa está lá no Japão, você está aqui no Brasil. Me parece que são 24 horas de voo, me parece. Resultado, você ora aqui, Deus age lá.
Pastora, só quer dizer para mim que Eliseu era assim? Eliseu era assim, tá? Eliseu era assim. E resultado, ele ora. Quando o menino abre os olhos do menino, o menino enxergou como ele. A Bíblia diz: e o Senhor abriu os olhos do menino, do moço, e viu, eis que os montes estavam cheios de carros, cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, quer dizer, quando você é de Deus, o inimigo vem, mas ele vem ao teu derredor. Mas ao teu redor, rente a você, está o exército do Deus vivo. Está o exército do Altíssimo. Está o Todo-Poderoso. Você entende, não? Aquele menino precisava de cura para os olhos. A fé daquele menino era muito pequena, se você for analisar bem. Era uma fé ainda variante. Mas ele estava diante de um homem maravilhoso, que quando o exército chega, ele diz: Senhor, fere-os de cegueira. Todo o exército ficou cego. O que o Eliseu fez? Ele pegou todo o exército: vem cá, meus filhos, vocês estão no lugar errado, não é essa cidade não, me acompanhem, vem comigo. Quando eles abriram os olhos, sabe onde eles estavam? No palácio, na casa do rei de Israel. Você sabe o que o rei de Israel faz? Eu achei tremendo. Meu pai, olha para ele e fala: meu pai, que a gente faz o quê? A gente mata eles? Ele falou: mata não. Vamos alimentar eles. Eles não venceram Israel. Pastor, eu preciso que o meu inimigo coma na minha mão, porque a Síria comeu na mão do homem de Deus. Vocês estão entendendo? Não. Nós temos que ter vida com Deus. Vida na palavra, vida de oração, vida de intercessão, vida de, mais que tudo isso, gente, presta atenção nisso, vida de comunhão, até a gente chegar a ser um com Ele. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Pai. A gente só começou, então vamos continuar, ó. Nunca voltando para trás, ó. Sempre indo, bora, vai crescendo. Cada dia crescendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, entende? Pastora, Deus pode abrir os meus olhos? Pode. Eu orei certa vez para minha filha, a visão dela foi aberta. Orei. Pouco tempo agora, para algumas pessoas, a visão dela foi aberta. Eu orei por uma pessoa, pus a mão nos olhos dela, ungidos. Quando eu estava orando por ela, ela falou que viu 2 pés de um homem ao meu lado. Eu vou ministrar essa unção no seminário, tá, gente? Eu vou ministrar essa unção no seminário. 27 e 28 de maio de Jacareí. Não sei se tiver, liga lá para a pastora Flávia. Se tiver apostila, corre. Não, não é apostila. A inscrição, né? Desculpa, viu, mano? Inscrição. É o assento, né? Vocês vão receber 4 mensagens e 4 ministrações. Ainda vão ganhar a minha unção de presente. Ah lá, a pastora Flávia está dizendo. Eu já orei pela pastora Flávia e ela teve essa experiência. A visão dela já começou a abrir. A hora que abrir totalmente, pastor, o seu modo de olhar muda. É como se você ficasse com o olhinho arregalado. Você começa a ter o olhar da águia. Eu ministrei em você, né, filha? Mas eu vou ministrar mais agora, pastora Flávia. Se prepara aí, 27 e 28, que eu vou mexer muito com você. E você vai mexer muito comigo, você vai orar por mim também, né? Uhul!
será sobrenatural. Investe, gente. Investe. Por quê, pastora? Porque tão cedo eu não vou ministrar de novo esse seminário. Vai vir outro. Aí, para você se pegar bem o outro, você tem que pegar bem esse. Esse é o primeiro vinho. Deu para entender? Não. É o primeiro drink. Eu vou sair daqui da minha cidade, gente. Eu vou subir a serra. Eu vou subir com propósito. Pastor, eu quero que a minha vida mude em todos os sentidos. Então esteja lá, depois você vai me contar. Meus amores, a hora que essa visão abrir, você vai ver o que Deus vai te dar de revelação, de visão. Meu Deus do céu.